paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Eu trouxe aqui uma palavra hoje, falando ainda a respeito do casamento, porque é necessário também pregar sobre o casamento, já que tem muitos homens e mulheres se separando dos seus maridos e de suas esposas. Então, é necessário também falar, a gente tem que pregar sobre a salvação, mas é necessário falar sobre o casamento porque a união entre o casal envolve também a salvação. Por isso, eu trouxe aqui uma palavra que está escrita no livro de Mateus, capítulo 19, verso 13, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu: não leram que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Assim não serão dois, mas um só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe ao homem. O homem não separe o que Deus ajuntou. E já tem muitas pessoas achando normal se separar o marido se separar da sua esposa, a esposa se separar do marido, e acha tudo isso muito natural. Mas, como você viu aqui, Deus não quer que o homem e a mulher se separem. Quando eles se casam, eles fazem um juramento ali, e aquele juramento, Deus foi testemunho. O casamento é coisa séria, meus irmãos e minhas irmãs. A gente não pode separar da nossa metade por qualquer motivo. Aí Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 5, verso 32, ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que deixar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com ela, com a repudiada, comete adultério. Ou seja, quando o homem deixa sua mulher, ela vai, a tendência dela é procurar outro marido. E aí ela comete adultério. E quem casa com ela também comete adultério. Por isso que o adultério é um pecado que impede a nossa salvação. Por isso que o homem não pode separar da sua mulher e nem a mulher do seu marido. E Deus disse que o que ele uniu, o homem não separa. No princípio, Deus fez o homem, e quando viu que não era bom que o homem ficasse só, ele criou também a mulher da costela do homem, a sua metade, para eles ficarem juntos por toda a vida, até que a morte os separasse. E agora os homens estão querendo se separar das suas mulheres, as mulheres querendo se separar dos seus maridos por qualquer motivo. Deus fez o homem, ele criou o homem, e aí, quando ele viu o homem se sentindo só, ele criou a mulher, a sua disjuntora, e os dois, formaram uma só carne. E aí era para ser assim até que a morte os separasse. Mas, por causa da dureza do coração do homem, da ignorância também, por falta do temor mesmo a Deus, aí o homem, separa da mulher, aí um vai para um lado, o outro vai para o outro. Então o homem, ele procura outra parceira, ou um parceiro, porque agora está normal também. Você vê que aqui, o homem representa essa cor, e aqui esse homem separou da mulher e já está com outro homem. E se não, ele procura uma parceira, ou um parceiro. E da mesma forma, a mulher já procura outro homem
para viver junto, porque não vai viver só, acha que não dá para viver só, ao invés de se reconciliar com o seu marido. E aí ela já está ali, ó, com outro desigual, ó, jugo desigual. Não dá certo, meus irmãos. Nós que somos cristãos, nós temos que ficar com a nossa metade, com aquele que a gente jurou fidelidade, amor eterno. E então ela separa do seu marido e aí já procura ou um homem para viver, ou então não está satisfeita do pecado, procura outra mulher para viver. Está errado. Não podemos fazer isso. Deus fez o homem para viver com a mulher e não mulher com mulher e homem com homem. Está errado, meus irmãos. Nós temos que seguir a palavra, obedecer o que Deus nos ensinou. Aí, aqui também, em 1 Coríntios, diz assim: todavia, ao casado, mando, não eu, mas o Senhor. Presta atenção, Paulo falando. Não Paulo, mas o Senhor. Que a mulher não se afaste do seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou reconcilie com o seu marido. E que o marido não deixe a mulher. Então, se nós casamos, nós cristãos casamos, eu casei com meu marido, você casou com a sua esposa, então, se você está vendo que tem problema e que está difícil de resolver, ore a Deus, clame a Deus, mas não separe do seu marido, da sua esposa, porque isso vai trazer problema na sua vida espiritual. A não ser que você não tenha o menor interesse em viver bem espiritualmente diante dos olhos de Deus. Porque se você é cristão e tem o interesse de ser servo irrepreensível diante do Senhor, então você tem que corrigir o que está errado. Não separando da sua mulher ou do seu esposo, mas vendo o que está errado, porque o que está errado é que tem que sair, tem que ser consertado para você viver, porque Deus não fez o casamento, não deixou o casamento para ser desfeito. Ele deixou o casamento até que a morte o separe para continuar, até que a morte o separe, e não você mesmo separando. Muitos homens estão deixando sua mulher, como eu já falei no começo, porque não gosta mais dela, deixou de gostar. Ali tem o dedo do inimigo. Como é que você jurou para sua mulher que você não deixaria e seria fiel na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, na tristeza e na alegria? E aí você já não gosta mais da sua mulher, já cansou do seu casamento com a sua mulher, está deixando ela e vai viver vai procurar outra pessoa que não é aquela que você jurou fidelidade eterna até que a morte os separe. Então está errado. Você tem que corrigir o que está errado e continuar com a sua mulher ou com seu esposo, mulher. Mas não deixe por qualquer motivo, porque nós fazendo isso, nós estamos fora dos ensinamentos, fora da palavra, fora dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que não aconselharia jamais o marido se separar da sua esposa, a esposa se separar do marido. E Paulo disse aqui nas cartas, ele disse que não ele, mas o Senhor mandava que a mulher não se apartasse do marido. Da mesma forma, o homem não se separe da sua mulher. E se separar, pois que fique só. Não case mais, porque se casar é adultério. Tem muita gente adulterando, se separando. Homem se separando da mulher, mulher se separando do marido, procurando outro parceiro, outra parceira, adulterando. Então ali,
convictos de que vão entrar no céu. Mas a palavra de Deus diz que esse pecado não entra no céu. E se você morrer nesse pecado, pois pode ter certeza que você é difícil, meu irmão. Está difícil. Então, procure se corrigir. Vê o que está errado no seu casamento antes que ele se desfaça, para você não tá nesse pecado do adultério, tá bom? E Deus, ainda a palavra de Deus fala aqui em 1 Timóteo, diz assim: pela hipocrisia do homem que falam mentiras, tem cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ação de graças. Ou seja, aqui Paulo falando, porque nós sabemos que muitos são proibidos a casar, enquanto eles não conseguem se conter. E quando eles são proibidos a se casar, aí vem mais pecado, porque se eles acham que se casar é pecado, e estuprar não é pecado, molestar a criança não é pecado, aí eles foram privados do casamento, mas aí eles vão molestar a criança, vão estuprar, que é pior ainda. O casamento não é pecado. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então não é pecado se casar. O que é pecado é pecar contra Deus, cometendo esses tipos de coisas ilícitas que Deus não aprova, que Deus abomina. É abominação para Deus. Então nós temos que prestar bem atenção nisso. Ao invés de proibir o homem se casar, que ele se casam e que ele viva com sua mulher, porque o casamento não faz ninguém perder a salvação, mas o que faz perder a salvação é o pecado que os homens cometem por falta de terem se casado, por abstinência, por serem proibidos de se casarem, e aí eles vão e cometem pecado pior. Então nós temos que prestar bem atenção como nós estamos fazendo, que rumo está tomando as doutrinas das igrejas, ensinando que os homens e as mulheres estão apoiando, que os homens e as mulheres podem se separar e procurar outra pessoa para se casar com elas. Estão cometendo adultério, está fora da palavra, está fora dos ensinamentos do Senhor. Nós, para andar de acordo com os ensinamentos do Senhor, nós temos que observar todos os mandamentos e obedecê-los. Senão, só o que nos interessa, que nós vamos obedecer, isso aí também não importa não. O que importa é o que nós temos que obedecer, coisas que nós temos que renunciar por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, por exemplo, se nós só observamos somente os mandamentos que nos beneficiam e os que nós temos que renunciar por causa da nossa salvação, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, se nós agir dessa maneira, então, que proveito tem nós sermos cristãos, né? Então, essa palavra que o Senhor tem falado comigo até agora e fala com você, meu irmão, minha irmã, para você, se você estiver pensando em se separar do seu marido, ou marido, se você estiver pensando em se separar da mulher, não se separe da sua companheira ou do seu companheiro por qualquer motivo, não. Jesus disse assim, a não ser por causa da fornicação. E mesmo assim, ainda que seja, ainda que o teu parceiro ou tua parceira cometeu adultério, mas se você resolveu perdoar, então perdoa. É melhor que se separar, é melhor do que você procurar outro ou outra. É melhor do que você se separar e
viver com e casar de novo. Então é melhor perdoar. Porque se você perdoar aquele seu companheiro ou a sua companheira, aí você vai ficar sossegado. E se por acaso você não consegue perdoar e se separar, então fique só. Assim diz a palavra do Senhor, que você não case de novo. E isso vale para o homem e para a mulher. Que você não se case de novo, mas fique só. E se não conseguir ficar só, então se reconcilie com o seu marido ou a sua esposa. E assim você terá uma vida sossegada diante do Senhor. Uma vida irrepreensível diante dos olhos de Deus. Amém? Fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.